E aí galera, como vocês podem ver, mais uma aventura. E eu tô tentando descobrir como que eu saio aqui. Tô em Barcelona, vim pra Spring Conference, também vim pela empresa. Vai ser considerado como um treinamento, né? Vão ser alguns dias de treinamento. São 2 dias, quinta e sexta. E cara, Espanha, espanholzinho, falando espanholzinho, eu não falo espanhol. Então é aquilo, vamos descobrir como sair do aeroporto. Quando eu descobrir, eu aviso vocês. Boa, descobri. Tem um ônibus que ele para na frente de onde eu quero ir. Ele sai rápido, então é um ônibus direto. Eu tô indo pro hotel agora, depois do hotel eu vejo o que eu vou fazer. Mas a prioridade é ir pro hotel. Inclusive o meu ônibus tá parado ali. Eu acho que eu consigo pegar ele se eu for rápido. Acabei de descer do busão e ali é o hotel. Ali é o hotel. E é bem fácil, cara. É 3 paradas do aeroporto aqui. Você tá nesse lugar chamado Vila de Cans. É um centro comercial que eles construíram no meio do nada. Bota uns hotéis, bota uns outlets, uns restaurantes, um shopping e aí fica movimentado. Boa. Enfim, no quarto do hotel e já vou fazer aquele tourzinho, também não vi ainda, acabei de entrar. Porta de entrada, aqui, banheiro, vamos ver como é o banheiro. Aqui tem, bom, grande também, bem grande, igual. Esse hotel, ele é meio parecido com aquela rede do outro hotel que eu fiquei na Alemanha. Porque o Holiday Inn, o Ibis, esse B&B, Hotels, eles são meio que uma mesma rede parceira, então eles têm padrões diferentes. Aqui eu tenho uma cama de casal e uma cama de solteiro, aqui tem uma TV. É um quarto muito bom, muito bom. Tem uma mesinha para trabalhar aqui. E agora eu vou ver o que eu vou fazer da minha vida. Tem um Mercadona aqui atrás. E o Mercadona é um mercado muito bom aqui da Espanha, que tem em Portugal. E eu sou apaixonado. Essa é a vista, tem academia, se eu soubesse tinha trazido roupa pra treinar, mas é isso. A viagem foi tranquila, o pouso foi tranquilo também. E amanhã começa o evento. Então amanhã o evento começa às 9. Hoje eu vou dar uma olhada por aqui, como que eu vou fazer para ir de um lugar pro outro. Ver se eu tenho que fazer algum cartão de ônibus, porque eu fui pegar o ônibus, só achei que o meu cartão de crédito passava, mas na verdade só teria dinheiro. Então talvez eu tenha que sacar dinheiro ou fazer o cartão de mobilidade aqui. Mas como são só 2 dias, não sei se vai ter necessidade. Beleza? Notícias em breve, valeu! Bom, agora que eu já dei uma olhada ali, aqui na frente tem uma estação de trem, Rodales, o nome, bem útil, mas eu não vou precisar pegar ela porque pro evento tem um ônibus que ele vai direto, deixa na porta do evento, volta. Lá tem um outlet, eu acho que eu vou lá depois, posso mostrar pra vocês também. Mas primeiro eu quero ir aqui no Mercadona que tem aqui atrás, que os meus amigos falam que eu sou o promoter do Mercadona, de tanto que eu falo do mercado. Mas é porque o mercado é bom. E vamos ver o que tem pra garantir a minha janta. Tô com fome já. Uma curiosidade, eu não sei se é por causa do horário do dia da semana. Hoje é uma quarta-feira, 6h20, e tem muita loja fechada. Tem muita loja aqui nesse shopping fechada, literalmente. Fechada mesmo. Curioso. Isso em Portugal geralmente não acontece. Eu já achei estranho quando eu vim do Brasil pra cá, loja fechada em Portugal de sábado, mas aqui, loja fechada numa quarta-feira à tarde, é mais engraçado ainda. Basicamente no quesito loja, carro, é tudo muito parecido com Portugal. Portugal é meio que um colônia assim da Espanha em vários sentidos, porque importa muita coisa. Mas aqui tem muito mais variedade, né? Um país muito maior, mais rico e tal. Então eles têm muito mais variedade de várias coisas. E aqui dos restaurantes é o que vai estar aberto, né? Tem Sem Montaditos, o Sem Montaditos ele é daqui, é uma rede de, tipo, boteco mesmo, de comida barata, e o foco é a bebida, então você compra a bebida, ganha comida, a comida geralmente é R$1, vem €1, né, vem as porções e tal, e geralmente é o que tá aberto. Vamos continuar dando uma olhada aqui. E aqui está o que eu vim procurar. É bom que eu consigo dar uma olhada nos preços também, ver se é muito diferente, se é tudo igual, se o padrão é o mesmo, se não é.
curioso. Engraçado. Essa seção é exatamente igual. E o preço é inclusive parecido com o de Portugal. Vamos dar mais uma olhada nas outras. Voltei aqui pro hotel, falando baixo que eu tô tipo no hall aqui onde é o buffet do café. Porque tem Wi-Fi e eu não quero usar meu roaming de dados. Não quero gastar tudo, sendo que eu tô do lado, né? E todo esse lugar que eu mostrei pra vocês, o mercado e o shopping, é literalmente colado no hotel. E aqui na frente tem um outro enorme que é tipo um outlet. Tem mais coisa, depois eu vou lá. Mas eu vim pra cá porque aqui tem Wi-Fi e eu não quero ficar usando o roaming de dados. Eu tenho 50 GB de roaming, então eu não quero gastar quando eu não preciso gastar. Porque amanhã eu vou ter que ir pro centro da cidade, lá não vai ter Wi-Fi, então eu vou ter que se virar com o meu roaming. Então por isso que eu vim pro hotel. Agora eu vou terminar de comer a comida. Aqui é a entrada do hotel, aqui é o outro lado. Ciclofaixa em tudo, padrão. Padrão sempre ter ciclofaixa em tudo. Em Munique também era assim. Em Portugal, Lisboa tem uma grande ciclofaixa. A maioria das cidades também tentam fazer ciclofaixas que sejam boas. E aqui parece que é uma passarela, mas ó, tem vários hotéis, então tipo, um hotel e vários apartamentos, né? Me parecem ser apartamentos. Aqui parece ser tipo um lugar que eles fazem eventos e tal. Tô pensando se eu pego numa bicicleta. Acho que o meu objetivo é chegar aqui, tá vendo que é bem grande? Vai estar lá embaixo, acho que é tipo um outlet, uma coisa assim. E amanhã esse é o ponto de ônibus que eu vou pra pegar o ônibus pro evento. Empolgado. E aqui é literalmente na frente daqueles lugares que eu tava. Depois que eu comi, fui pro hotel, comi. E eu vim aqui e é basicamente um na frente do outro. São dois centros comerciais enormes, um na frente do outro. E eu percebi isso em Madrid também, e aqui em Barcelona também é parecido. Que é tudo bem espaçado. E eles fazem esses lugares, tipo, tudo bem espaçado, espaços amplos. A maioria das coisas, se possível, a céu aberto. E umas avenidas bem largas e tal. Isso é bem legal daqui. Dessa arquitetura que eles usam, né? Acho que eles tentam padronizar as novas construções nesse modelo. Achei bem interessante. Fala galera, beleza? Já tô aqui no lugar do evento, mas aí eu passei na porta do evento, eles ainda não começaram o registration, vai começar só 8 horas. E na frente eu vi um prédio muito louco, assim, bem bonito, naquele estilo bem clássico. E aí eu vim conferir.
e é o Museu Nacional da Catalunha. E são essas imagens que vocês estão vendo aí. Então, enquanto não abre a registration, vou turistar um pouco aqui e ver esse lugar, que parece ser muito bonito. E parece ser grande, eu vou ter que vir um dia depois fazer uma viagem pra cá só pra poder conhecer tudo que tem aqui, que é bem bonito. Eu não sei a história desse museu, mas provavelmente é um palácio que virou museu, igual tudo aqui na Europa. Provavelmente um palácio, uma prefeitura muito antiga que virou museu. E uma coisa curiosa é que lá na frente, você tá vendo que tem esses 4 pilares, né? Esses 4 pilares, lá na frente tem uma rotatória que tem 2 pilares na saída da rotatória que dá para esse museu. E no centro tem uma estátua. Então, se você olhar da posição certa, tá tudo alinhado. A estátua com a face virada para os 2 pilares, que estão alinhados com os 4 pilares e que dão exatamente na vista para esse lugar. Bem bonito. Escada pra caramba, mas valeu bem a pena. Bom, chegamos aqui no evento, eu acabei de pegar minha credencial e vou mostrar tudo pra vocês. Fiz o check-in às 8, mas o evento começa só às 9. Então vamos dar uma olhada por aqui. Boa! Fim do primeiro dia do evento, e aí enquanto eu vou andando aqui pro hotel, peguei um ônibus, desci aqui uns 10 minutos de caminhada perto do hotel, e aí falar um pouco do evento, como foi. O primeiro dia foi bem legal, bastante palestrantes relevantes. Então, o criador do protocolo MCP, que é um protocolo utilizado por inteligências artificiais para comunicação, extração de dados, agentes de IA, vai palestrar. Então ele é da Anthropic e ele vai palestrar aqui falando de como foi a criação e de como fazer, né, como implementar o seu próprio, e recheado com muitas palestras relevantes da área e com palestrantes relevantes, além de várias empresas que são da área, que estavam lá, como Redis,
VMware, outras empresas de cripto e por aí vai. Então, foi muito legal. Depois da última palestra teve um networking ali com cerveja, petisco, também teve um buffet. Então, um evento com saldo bastante positivo. Beleza? Amanhã tem mais. Some additional information in order for those models to process. How this is the function calling, the tooling calling. Make a summary of the summary. Right? And we want to simplify that to reduce the workloads in our engineering teams. And in the end, just to make a very simple example, it's about this. The exchange is our core, the business is in the core exchange. Every other domain is connecting to the data that's flowing uninterruptedly very fast over Kafka. The domains connect to Kafka. Of course, some domains, they have iterations via fast APIs, but the majority is like this. And then you have to make sense in, for example, show. Boa, fala aí pessoal, olha eu aqui e eu resolvi gravar esse final do vídeo para vocês. Eu já estou em casa, já cheguei de viagem e só para dar um resumo do evento para vocês e falar se o saldo foi positivo ou negativo. A primeira coisa nesse evento é que ele é um evento um pouco caro. Ele tem uma inscrição inicial que começa em 500 euros e ela pode ir até 600 ou 700 euros se você quiser fazer alguns workshops mais exclusivos, tá? E aí você paga uns valores a mais para fazer mais workshops e mais dias de workshops. Nesse valor de 500 euros, você tem incluso um workshop em um dia, e foi esse workshop do segundo dia que vocês viram aí, com os criadores do Spring AI. Falando sobre os patrocinadores do evento que estavam lá com seus stands, eram muitos patrocinadores de diferentes áreas. Eu vi muitas pessoas focadas com produtos para a empresa, porque eu sou um funcionário de uma empresa, a minha empresa me mandou para lá, e pode ser que eu conheça um produto e eu force a adoção desse produto na minha empresa, conversando com o meu tech lead, etc. Então, os patrocinadores investem muito nesse modelo de negócio, onde você tem um stand no evento com um produto empresarial, onde estão indo ali arquitetos e líderes técnicos para fazer essa adoção na sua empresa. Então, foi muito legal, as pessoas dos stands eram muito solícitas, elas explicavam, elas conversavam e também davam brindes de alta qualidade, né? O valor do ingresso, etc. Então, tinham vários brindes legais e de boa qualidade, de bons materiais. Isso não é uma das coisas mais relevantes no evento, mas isso diz muito sobre a qualidade que o evento quer passar. Uma das outras coisas também sobre o evento é a qualidade dos palestrantes. Eu tive palestras como, por exemplo, criadores do MCP Protocol, que foi criado ali pela Anthropic, os criadores e mantenedores do projeto Spring AI, que é uma interface de comunicação com diversas inteligências artificiais pelo projeto Spring, entre outras pessoas, como até essa palestra da Bitvavo, onde ele mostrava como eles processavam uma quantidade massiva de requests por minuto ali, usando Kafka. Então a qualidade dos palestrantes também foi muito alta. Quanto à alimentação, era buffet para todas as refeições, café da manhã, almoço e um coffee break à tarde. E durante esse intervalo você tinha vários snacks e lanches e também tinha um bar que ficava durante todo o evento servindo champanhe, vinho, cerveja, álcool, suco, refrigerante, entre outras coisas. E o evento também era bem grande, você tinha várias salas, várias palestras acontecendo ao mesmo tempo e como vocês viram no vídeo eram vários andares.
É realmente muito legal, uma experiência bem interessante. Eles criaram vários mecanismos de interação. Então, um deles é para você ganhar a camiseta do evento, você tinha que encontrar outra pessoa que fazia par com o seu crachá, porque os crachás eles têm desenhos atrás, e aí o seu desenho combina com o de outra pessoa, e se você encontrasse com quem o seu desenho combinava, você ganhava a camiseta do evento, entre outras coisas que foram muito interessantes ali que trouxeram essa interação, né, de você conversar com outras pessoas e conversar com pessoas de outros países, porque esse é um evento onde as pessoas elas vêm de toda a Europa para poder participar, justamente por conta desse peso dos patrocinadores, esse peso dos palestrantes e por aí vai. Então, o meu saldo desse evento é positivo, ele é um evento muito legal. O valor do ingresso ser um pouco caro é justificável e vale a pena se planejar para poder fazer essa conferência que é sensacional. Na minha opinião, tem um saldo muito positivo e é isso aí. Fica no canal para mais vídeos como esse. Estou sempre indo em eventos e documentando a minha experiência lá. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com aquelas pessoas que você acha que seria útil. Meu muito obrigado. Até o próximo vídeo.